um perfil de solo, tá certo? Então todo mundo já imagina que é um perfil, talvez alguns não tenham visto assim, ele bem limpinho, né, e pronto para ser examinado. Tá? A gente tem um solo relativamente profundo, né? O ideal é que a gente tivesse com 2 metros aqui, mas está quase, né? Deve estar em 1,80, em 70 aí. E a gente vê uma condição aqui que a gente não tem material de origem aparecendo, né? Então, como eu já falei, a gente está em cima de um tabuleiro. Você deve ter reparado que a gente está numa área relativamente plana. Tá? Quem prestou atenção na paisagem viu que o relevo daqui é suave ondulado, ou seja, eventualmente tem alguns vales. Os vales são curtos normalmente, mas depois sobe para outro topo. E aqui a gente está numa área relativamente plana. A gente está também numa região que chove bastante, tá certo? Então tem um material sedimentar, eu tenho uma região que chove bastante. Consequentemente, eu tenho uma tendência, pelo menos nessa condição de topo aqui principalmente, de ter um solo bem desenvolvido, tá certo? Já que eu estou numa condição de intemperismo alto e que os processos de formação de solo atuaram de forma bem intensa. Então aqui eu não tenho nenhum resquício do material de origem intacto, tá certo? A gente está vendo aqui tudo é solo, né? Tudo passou o processo de formação de solo. E, assim, nenhuma pedregosidade, né? Nada assim aparente que indique, digamos assim, um temperismo baixo, né? É um material relativamente bem alterado. Desejamos. Aí na boca. Tem um aqui dentro, vou mandar ele fazer. Aí, como é que a gente examina um perfil desse, né? Assim, a gente usa uma faquinha. Vou mandar já no seu mesmo aí fazer. Como eu mostrei para vocês, a gente tem um lote em cima, que quando a gente classifica, a gente até bota negativo, né, a profundidade, que ele está acima do ar. E aí a gente começa no horizonte superficial, que normalmente a gente chama de A, né? E aí a gente vai enfiando a faca, e aí vai sentindo um pouco a resistência à penetração da faca, ele vai ver que vai mudar um pouquinho. Fica de lado aí, James. Já mudou. Mas também mudou de acordo com a Ei, James. umidade, né? Fica de lado aí. Não, pode medir a umidade, mas aqui aparentemente está todo mundo. Então, Normalmente vai ser, vai ser diferente. seria diferente. Olha aí, faz na prova. Né? Totalmente já. Então, como é que a gente vai avaliar um perfil, né? A gente vai avaliar primeiro pela cor, né? A cor também ajuda a avaliar, certo? Por essa penetração da faca e também pela estrutura, a gente pegando na mão e vendo se ele quebra de forma natural, tá certo? Então aqui assim a gente vê que não tem grandes diferenças de cor, mas quem prestou atenção vê que tem umas coisinhas aí, né? Tem uma diferençazinha Tem do A uns para o mosqueados, né? Que a gente chama de mosqueado, essas manchinhas. mosqueado. Tem um mosqueado aí em cima, tem outro lá embaixo também tem alguns soltos ali no meio. E tem uma diferença de cor visível daqui de cima para baixo também. Tá certo? Então a gente usa a cor, na verdade a gente usa todas as propriedades morfológicas, né? A cor e essa estrutura, essa resistência à penetração da faca, etc. Né? Oi? Quem mais quer descer Tem para um bocado ajudar aí. ele? Deixa eu dar uma descida aí. Dá uma testa. Eita, foi 3 mil conto. Era pra ter lembrado não, pô. Tava lembrando. 3 mil voos assim fácil. Quase não entra aqui. Fica de lado, James. A gente sai fazendo. Tô até triste. Professora, esse processo de secagem e umedecimento que causa... Ou é só essa reunião de óxido aqui? Sim. O que é que a gente falou lá? Vocês lembram? Cadê o drenagem? O que Carlos está perguntando aí? Por que está ficando manchado? Mosqueado. Esse mosqueado que a gente chama são manchas. Manchas mais avermelhadas e manchas amareladas. O que é que deu origem a isso? A drenagem, acumulação. Algum impedimento, né? Acumulação de água. Intermitência. Em período de acúmulo de água ou período de secagem. Então, esses ciclos de umedecimento e secagem ao longo de anos e anos vem formando essa diferenciação. O ferro vai ficando na forma métrica. Ele fica em formas oxidadas ou reduzidas. Na forma reduzida, ele tem uma coloração mais clara, geralmente acinzentada, e aí o vermelho é oxidado. Né? Então, essa é a oscilação. Normalmente nessa situação aqui a gente vai ter
Quando a gente tem um mosqueado desse tipo aqui, normalmente é um indicativo de que aqui a água passa mais lenta do que aqui. Tá? Então aí ocorre um acúmulo maior aqui em determinado período, mas não tanto a ponto de acinzentar. Aí ele está formando um mosqueado. Então é bem claro quando a gente tem isso aqui, ou a gente vai dividir um horizonte com um mosqueado, aqui, você tem que dividir aqui, tá certo? Ou ele vai ter um mosqueado no topo de um horizonte maior. Exatamente no topo dele é que eu vou ter o problema da retenção de água temporária, tá certo? E aqui, como eu falei para o Jamerson, né, separando o O aqui, né, eu não vou mexer nele, tem um horizonte bem soltinho aqui, tá certo? Bem arenoso, para a gente ver a textura, né, é bom a gente molhar, porque ela pode enganar um pouquinho quando a gente não molha. Pegando aqui, a gente vê que ele tem bem areia aqui em cima, né? Tá certo? Tem bastante areia. Vou pegar por aí. Bastante areia. Puxa. E aí quando a gente desce aqui, Depois do óleo. Deixa pro outro lado. Vocês querem pegar? Seria teoricamente o horizontal. seria o ar. Suja a mão. Gabriela, assim não sujar as mãos, menos meio na prova. Logo abaixo, vai pegar água lá quando logo abaixo a gente percebe que a cor já muda. Quem está com a amostra na mão vai ver. Se eu tirar daqui, ó, eu já tenho uma cor bem mais clara do que está aí, tá? Não muito ainda não. Você pegou, aquele foi o A, né? É, eu peguei daqui. Então, aqui pelo meio aqui, tá certo? Eu não vou ser tão específico aqui. Mas a gente vai definir um horizonte transicional. Vou definir um A aqui, até teoricamente o topo de um B aqui, que está bem mais duro. Eu vou definir um AB. Pode. Eu talvez até definisse 2A aqui, tá? A1, A2, pequenininho. Mas aqui já depois pode botar um A só. Depois do O. Agora, aqui já tá Não, bem... depois do O. Aqui É o O, ficar duro, né? depois um A, depois eu posso ter outro A. Tá? Que eu tô vendo isso aqui muito claro ainda. Daqui pra cá você vai chamar a mesma coisa? Ele tá um pouquinho mais duro, né? É, tá bem mais duro. Se você enfiar aqui, enfiar aqui... Por isso que eu tô dizendo, eu posso chamar isso aqui de um segundo A. Ou melhor, eu posso chamar isso aqui de um AB e esse aqui de um BA. Dependendo do teor de argila, dá pra gente chamar. Um transicional mais pro A, um transicional mais pro B. Até eu chegar no B, esse mosqueado aqui já tá no B. Ou no limite do topo dele, que deve começar por aqui. E aí você tem uma cor bem mais alaranjada aqui embaixo. E vai ter possivelmente mais argila. Aí a gente tem que pegar na mão Também e ver a argila dele. não diferenciação das cores a partir do B. Oi? Sim. A partir do B já não tem policromia, né? É, ele passa a ter uma cor mais uniforme. Na verdade, tem menos argila. Ele passa a ter uma cor mais uniforme a partir do B, mas isso pode variar um pouquinho também, né? Mas no caso desse perfil ele pode ser mais profundo, né? Como você falou, e não está no tamanho ideal, né? É, o ideal é que a gente fosse até 2 metros. Não chegaria em 2 metros. Não. Isso aqui já seria suficiente para a gente classificar, sem problema. Agora, porque a gente já está com o B já bem expresso aqui. Então você já sabe que tipo de B tem. Tem mais argila, né? Então tem bem mais argila aqui no B, quem tá pegando aí. Vai perceber que tem bem mais argila aqui no B. E se a gente continuar, ó, outra, mesma coisa de cima. Eu tenho uns mosqueados isolados aqui, tá? E volta a ter uma linha aqui, ó. Quando eu chego aqui embaixo, aqui já tá mudando um pouquinho, quando eu chego aqui embaixo, ele solta. Eu vou ter uma outra situação de horizonte. Seria um outro B. Pela característica, seria um outro B. Tá? Mas é um B diferente do de cima. Posso ter um pouquinho menos de argila, já é mais solto. A estrutura é diferente. O que é que eu falo que é estrutura, né? É um pedaço aqui de baixo. É você tentar ver se ele quebra naturalmente. Aqui a estrutura é muito fraca, então é difícil a gente ver essa quebra. Eu estou tirando meio que lascas, tá vendo? Eu não estou vendo uma... Quando eu bato assim, eu estou tirando mais lasca do que ele está quebrando naturalmente. Aqui em cima, eu posso ter uma estruturazinha granular fraca. Uns granulozinhos assim, mas muito fraca. Mas é muita areia, né? Muita areia, muito fraca. Matéria orgânica, mas O solo não tem uma estrutura muito assim, desenvolvida, não. O que eu falo de estrutura fraca é quase estrutura em grão simples, areia solta. E nesse caso aqui,
ela é praticamente maciça, em alguns pontos é maciça. O que é que significa maciça? Eu não tenho quebra natural. O que eu tiro aqui são lascas que eu estou tirando com a faca. Vocês vão ver a diferença antes de parar no outro ponto aí na estrada, que a gente vai ver uma estrutura mais forte. Ó, tá vendo? Aqui eu tiro. Aqui pode ser que tenha uma estruturazinha muito fraca. Aqui nesse B, mas nem dá pra ver agora, eu estou tirando lascas. Tá? É bem diferente isso aí. E aqui embaixo, aí é diferente. Aqui embaixo eu tenho já uma estrutura já um pouco visível. Eu estou vendo blocos aqui, ó, lá embaixo. Eu não estou forçando aqui, mas quando eu tiro aqui, ó, ele já produz bloco aqui, ó. Tá vendo? Ele já está em bloco aqui. Tá vendo? Não sou eu que estou fazendo esse formato. Não é tão forte, mas pode ser já moderado ali embaixo. Então já tenho já uma estrutura aqui embaixo. Esse solo, ele seria um latossolo? Então, ele seria, pela concentração de argila no B, no primeiro B aqui principalmente, tá certo? E esse aumento de argila, ele é suficiente para eu definir um B textural diagnóstico. Tá? Como ele é de atividade de argila baixa, ele vai ser um argissolo. Tá? Então o primeiro B aqui vai me definir. Se eu for pegar esse segundo B aqui, ele encaixa no critério de B latossólico, mas ele está embaixo. Então prevalece o primeiro. Embora que na classificação completa, ele vai ser um argissolo amarelo, distrocoeso, que ele tem propriedade de coesão, essa dureza aqui é de coesão, latossólico. Vai ser latossólico, que é um transicional para latossolo, tá certo? Ele apenas não entra em latossolo por conta da concentração de argila aqui em cima. Mas nessas posições a gente pode ter eventualmente latossolo, basta não ter essa concentração forte aqui. Aliás, é muito comum aqui ter argissolo latossólico e latossolo argissólico. Ou seja, tem um pequeno aumento de argila sem ser suficiente para eu definir um B textural típico. E mineralogicamente eles são todos muito parecidos. Uma mineralogia bem assim, argila mineral 1 para 1, alguma presença de óxido, uma pobreza química muito grande, já visto que o material de origem já é pobre, está muito temperizado. A gente pode ligar ao óxido? Sim, predominantemente o pouco de óxido que tem é guetita, mas ele é principalmente caulinítico. Ele tem muita caulinita, que é uma argila mineral 1 para 1, por isso essa estrutura fraca. A caulinita ela se encaixa muito bem e não tem óxido para formar a estrutura, ajudar a formar uma estrutura diferente. Tá certo? Aqui em cima é mais arenoso, né? Fica mais solto, embora a estrutura seja fraca, né? Ele é coeso, como eu falei, ele tem uma coesão aqui. E isso influi no crescimento das raízes da planta. Se isso aqui tivesse seco, essa faca nem entra aqui. Ela está entrando aqui, esse tiquinho aqui, porque ele está úmido. Se tivesse seco, eu ia quebrar a faca fazendo isso aqui. Lá vira um tijolo. É porque está úmido. Tá? Então, essa propriedade da coesão é exatamente isso. Quando ele está úmido, ele fica friável. É quando a gente pega o torrãozinho e consegue quebrá-lo aqui. Seco eu jamais conseguiria fazer isso aqui. Então o que é que acontece com a raiz da planta? Quando ele está seco, ela não penetra. E raízes grandes, às vezes, que penetram, quando ele seca, ela racha, trinca, acontece alguma coisa. Então algumas culturas, como citros, né, laranja, sofrem um pouco, às vezes, aqui, porque às vezes a raiz entra e quebra, e a planta se estressa um pouquinho em cima. A cana-de-açúcar é mais rústica, ela vai... As raízes são mais finas, né, ela vai até bem. Mas isso influi. E assim, não deixa de ser importante você manter uma superfície, né, o mais preservada possível. Porque imagine vocês se eu tivesse uma erosão forte aqui. Erosão é uma perda de material sólido. O que é que eu ia ficar com o quê, né? Eu ia ficar exatamente com a parte coesa, né, mais próximo dela. E menos parte mais solta aqui em cima, que é importante das plantas. Se isso aqui for muito estreito, você plantar uma mandioca, por exemplo, um cará, é um terror, né, realmente? Se pegar um durão aqui para uma mandioca, não vai crescer nada, porque é muito duro. Aí não vai dar certo, tem que ter espaço aqui em cima. Por isso que o povo faz aquele leirão, né, para plantar mandioca, para fugir do coeso aqui. Tá? Quimicamente, o que é que vocês acham desse solo? Ei, pergunta isso agora. Não necessariamente é um solo meio pobre, né? Por quê? Ele é bastante temperizado, deve ter filiação da entrada de minerais. Vai haver concentração de minerais justamente nessa camada coesa, por isso que está dando um mosqueado. Baixa CDC. Material de origem dele. pH. Então veja, o material já é pobre, e aí com a lixiviação do pouco que tem, as bases vão embora, concentração de alumínio,
Você vai tendo pH baixo, é aquilo que a gente estava falando do processo de acidificação.